Nesta aula vamos tratar de um estudo de caso de impacto da geração distribuída em redes de distribuição reais. Foi um estudo realizado com 3 empresas do grupo Energisa, a Energisa Minas Gerais, Energisa Borborema e Energisa Mato Grosso do Sul. A metodologia utilizada para fazer esse estudo foi a simulação, do desempenho das redes de alta tensão, média tensão e baixa tensão, diante de vários cenários de difusão de geração distribuída, no caso concentrado apenas na geração fotovoltaica. Para esse estudo foram utilizados 2 softwares, o software Interplan da empresa Damon, que foi utilizado para análise das redes de média tensão e baixa tensão, e o AnaRede, que é um software desenvolvido pelo CEPEL para a rede de alta tensão. A razão de se utilizar esses softwares foi porque eles são os softwares utilizados pelas empresas da Energisa e, portanto, todos os bancos de dados das redes das distribuidoras estavam disponíveis no formato utilizados por esses softwares. O primeiro passo na realização de um estudo como esse é estabelecer os cenários de difusão da geração distribuída. Então, a equipe da área econômica do projeto, eles geraram 4 cenários possíveis de difusão da geração fotovoltaica no Brasil no horizonte 2030. Esses cenários receberam os nomes de nublado, sol entre nuvens, dia de sol e sol forte em dia frio. E eles correspondem a diferentes cenários de difusão da geração distribuída em função de políticas governamentais e também da evolução de custos dos equipamentos da geração distribuída. E a partir daí foi fixado que para o Sistema Interligado Nacional, ou seja, uma média no território nacional, o cenário nublado corresponderia a um crescimento da geração distribuída de 3% da carga do Sistema Interligado Nacional. O cenário sol entre nuvens, 4,13%, o dia de sol, 4,47%, e o sol forte em dia frio, 7%. Ou seja, o que estamos dizendo é que na visão mais otimista, em 2030, 7% da demanda de energia elétrica do Brasil será atendido pela geração distribuída. E no caso, principalmente, geração distribuída fotovoltaica. Baseado naquelas premissas que estabeleceram os diferentes tipos de cenários, foi feito então um rebatimento daquelas porcentagens de geração distribuída do Sistema Interligado Nacional a cada uma das empresas, das 3 empresas que foram analisadas, e transformado aquelas porcentagens em valores de quilowatts que seriam instalados de geração distribuída em cada uma das empresas. Então nós temos aqui neste gráfico os 4 cenários, o nublado, sol entre nuvens, dia de sol e sol forte em dia de chuva, e as 3 empresas, que é a Energisa Minas Gerais em azul, a Energia Borborema, que é a menor das 3, e laranja, e a Energia Mato Grosso do Sul, que é a maior delas, em cinza. O que mostra, então, a quantidade de geração distribuída em termos de quilowatt pico instalado em cada uma das 3 empresas. Complementando o cenário de geração distribuída, nós temos os cenários de carga. Então, esses cenários de cargas foram fornecidos pelas empresas da Energisa nesse formato mostrado no gráfico. Os dados de carga estão divididos em valores para madrugada, manhã, tarde e noite. Como a geração distribuída fotovoltaica só existe durante o dia, então nós nos concentramos na parte da manhã e na parte da tarde. Em geral, a parte da tarde, a carga é um pouco maior do que na parte da manhã. Um dia ou outro, essa situação se inverte, mas na maioria dos casos é essa. Uma aproximação que foi feita é que esta é a carga atual das empresas do Grupo Energisa. Como o cenário é de 2030, então isso representa uma aproximação porque provavelmente a carga vai ser um pouco maior lá em 2030. Porém, essa diferença
ela é no sentido de tornar o impacto da geração distribuída maior do que ele efetivamente vai ser. Portanto, ela está do lado da segurança. Uma outra questão que tem que ser estabelecida para se fazer um estudo desse é saber como é que a geração distribuída vai ser distribuída pela rede elétrica, né? Em quais alimentadores e em quais pontos dos alimentadores serão instalados a geração distribuída. Esse é um assunto muito difícil, porque depende de interpretar qual será o comportamento dos consumidores, porque são eles que definem onde a geração será distribuída. Então, nós fizemos algumas hipóteses, né? No caso da microgeração, que é aquela que pode ir até 75 kW, nós fizemos uma primeira hipótese onde a geração distribuída só seria instalada em alimentadores de áreas de renda média, urbanos e mistos. Ou seja, nós estamos supondo que a geração distribuída será inicialmente instalada por consumidores que têm uma renda mais alta. Uma segunda hipótese é que haveria um incentivo governamental. Então, aí, neste caso, teríamos, além desses alimentadores urbanos de renda média e mistos, também os alimentadores rurais em regiões de renda menor, né? Também foram feitas duas hipóteses. Uma é de que essa instalação em cada alimentador estaria dividida em 10 pontos igualmente espaçados, ou, em outros casos analisados, essa geração distribuída estaria toda concentrada no final do alimentador. No caso da mini geração, que é aquela geração que pode ir até 5 MW, né, e, portanto, contempla instalações de grande porte, então a hipótese é que, nesse caso, a instalação só vai acontecer em alimentadores rurais, porque a instalação teria que ser numa área onde existissem terrenos disponíveis, e aí fez-se uma hipótese limite de que seriam instalados os 5 MW no final do alimentador. Bom, os resultados que obtivemos dos estudos de simulação indicaram que, no caso da microgeração, ou seja, a geração de pequeno porte, não houve violações significativas do fluxo de potência, nem nas tensões nos alimentadores. Apenas naquele cenário mais forte, que é o cenário de sol forte em dia frio, é que houve alguns problemas de violações de tensão, violações do limite superior da tensão em alguns pontos do alimentador. Mas essas violações constatamos que seriam facilmente corrigidas com medidas operacionais, como, por exemplo, alterando a tensão na saída da subestação. A figura mostra o resultado de uma dessas análises, né, onde fica evidenciado que a tensão em quase todos os pontos do alimentador estão dentro dos limites permitidos. No caso da mini geração, ou seja, aquela que pode alcançar até 5 MW, o impacto é bem diferente na rede elétrica. Na maioria dos casos, temos sérios problemas de sobretensão, de carregamento, elevação das perdas, né? Mas esse problema não chega a ser um problema muito sério, porque esta quantidade de geração distribuída, quando for solicitada a conexão dela à rede elétrica, em geral é feito um estudo particular para cada caso, para verificar se é possível ou não instalar essa quantidade de geração distribuída. E, em caso negativo, é feito um estudo de adequação da rede. Então, é um estudo caso a caso e, portanto, não deve causar grandes problemas para a rede elétrica. Na figura, nós vemos um resultado de um caso de simulação, né, no qual fica claro as sobretensões causadas no alimentador, assinalada pelo traço vermelho ao longo do alimentador. No caso das perdas, o resultado típico encontrado é esse mostrado no gráfico à esquerda, para o caso de 61 alimentadores da Energisa Minas Gerais. O primeiro gráfico mostra o nível de perdas ativas na parte da manhã e na parte de tarde, na rede sem geração distribuída.
E os demais gráficos vão mostrando o valor das perdas para os diferentes cenários de difusão. E observamos que quanto maior é a difusão da geração distribuída, as perdas tendem a decrescer. Já o gráfico da direita, também na Energisa Minas Gerais, mas no caso onde somente 23 alimentadores participam, o que nós observamos é que há um decrescimento das perdas para os 3 primeiros cenários, porém no quarto cenário, que é aquele correspondente ao maior carregamento, a maior geração distribuída, há um ligeiro aumento das perdas em relação ao caso sem geração distribuída. Isso é um fenômeno que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer em cenários de muita difusão de geração distribuída. Fizemos estudos também para o impacto da geração distribuída na rede de alta tensão da distribuidora. A rede de alta tensão é aquela que conecta as subestações do sistema de transmissão às subestações do sistema de distribuição. Em geral, ela está constituída por linhas de transmissão em 69 e 138 kV. É uma rede mais forte, né? E neste caso, os estudos mostraram que o impacto da geração distribuída é muito pequeno. Praticamente nenhuma tensão da rede ficou fora dos limites, e a única coisa que observamos é que no cenário de sol forte em dia frio, aquele cenário de maior geração distribuída, em alguns transformadores, interligando a rede de alta tensão com a rede de média tensão, houve uma pequena inversão de fluxo, o que em princípio não constitui um problema sério, né? Fora isso, o desempenho da rede de alta tensão foi considerado normal e sem nenhum impacto significativo da geração distribuída. Temos também resultados para a geração distribuída instalada na rede de baixa tensão, né? A rede de baixa tensão é aquela que chega na casa do consumidor, em tensões de 220 volts ou 380 volts. O número de redes de baixa tensão em uma empresa, obviamente, é muito grande, mas todas elas são mais ou menos parecidas. Desta forma, o que nós fizemos foi um estudo, escolher alguns casos aleatoriamente, né, e testar com esses níveis de penetração de geração distribuída qual seria o impacto nessa rede de baixa tensão. E nos estudos realizados não foram detectados nenhuma violação significativa de limites, tanto de tensão quanto de carregamento dos alimentadores dessa rede. Portanto, a conclusão no caso da rede de baixa tensão, onde só pode existir a microgeração, é que não vai haverá problema significativo para esses níveis de penetração ou de difusão da geração distribuída.